A graça e a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Jonas. Jonas é um livro pequeno e às vezes dá um trabalhinho para a gente encontrar. Mas se você abrir em Mateus e for voltando, você chega nele. Amém? Quem não achou ainda, diga misericórdia. Amém, irmãos? Amém. Jonas, capítulo 1, a gente vai ler o versículo 1 e o versículo 2, tá certo? Nessa noite, o tema dessa mensagem é conhecendo a Deus através da história de Jonas, através do livro de Jonas. Capítulo 1, o versículo 1 diz o seguinte: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nós queremos, Senhor, continuar engrandecendo a Ti nessa noite. Obrigada, Senhor, pela Tua graça, obrigada pelo Teu favor. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que tudo o que temos vem de Ti. Que possamos nessa noite estar com o nosso coração, Senhor, aberto e sensível para ouvir o que o Senhor quer nos falar. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, nesse versículo aqui, que a gente acabou de ler, a gente viu que o Senhor falou para Jonas para que ele fosse pregar a cidade de Nínive. No versículo 2 diz: Dispõe-te e vai à grande cidade. Deus está dizendo a ele, em outras versões a gente vê, vá depressa, né? Vá até aquela cidade e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a mim. E quando a gente olha para a história de Jonas, quando a gente lê esse livro, nós temos, na maioria das vezes, a tendência de olhar para Jonas, para a pessoa de Jonas. A gente costuma ver o que é que ele fez, né? Quais foram as suas ações. E essa é uma das histórias mais conhecidas do Antigo Testamento. Todo mundo conhece a história do profeta Fujão, aquele que desobedeceu a Deus e que pegou um navio para ir na direção oposta do lugar que Deus tinha mandado. Então, é a história do homem que foi engolido por um peixe e que passou 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe e não morreu. É a história do homem que teve a sua vida preservada pelo Senhor de uma maneira extraordinária e que recebe de Deus uma segunda chance para cumprir o chamado que o Senhor fez para a sua vida. É a história de um homem orgulhoso que, ao ver o bom fruto do seu mau trabalho, ele fica com raiva, né, e fica entristecido, né, fica sentindo autocompaixão. Muitos autores infantis já ilustraram essa história. Quem aqui é mãe, com certeza já teve um livro, né, com a história de Jonas ilustrada. Músicas infantis também foram criadas para ensinar essa história para as crianças. Lá embaixo, as crianças costumam cantar uma música que, quando é cantada, a terra treme, as cadeiras se balançam, né? E o barco balançou, e as crianças estão lá, né, balançando no barco. Então, muitas músicas são cantadas com essa história para passar para as crianças. Algumas pessoas, elas vão olhar para Jonas e elas vão ver nele um homem, de certa forma, vingativo, insensível e até um pouco egoísta. Um homem que não quis obedecer a Deus porque ele não concordava com a ordem que ele tinha recebido, porque, para ele, Nínive merecia o juízo e não a misericórdia. Ele não queria pregar para um povo que não merecia. Outros vão olhar para Jonas e vão compreender as suas razões, vão dizer que entendem o motivo, né, da desobediência de Jonas e até concordam que, se estivessem no seu lugar, agiriam da mesma maneira. Afinal de contas, os ninivitas eram inimigos de Israel. Era um povo pagão e extremamente cruel, que não demonstrava um pingo de misericórdia quando eles conquistavam uma nação.
Então, eles mereciam realmente o castigo, né? Eles mereciam o juízo, eles não mereciam o perdão. E Jonas pode até ter pensado onde é que Deus estava com a cabeça quando deu uma missão dessa para Jonas cumprir. Não faz o menor sentido. E pregar para um povo inimigo, um povo pagão. Há também aqueles que não acreditam na literalidade dessa história. Os teólogos liberais, eles não acreditam nos milagres, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Para eles, os milagres são apenas mitos, alegorias, histórias contadas para ilustrar uma verdade, mas que não aconteceram literalmente. Mas nós sabemos que tudo que aqui está escrito aconteceu de fato. E que o próprio Jesus, ele vai testificar isso, quando ele menciona algumas passagens do Antigo Testamento como sendo acontecimentos literais. No decorrer da mensagem, eu vou citar alguns textos, mas vocês não precisam abrir, tá certo? Quando for hora de abrir, eu vou dizer. Porque são textos curtos, e se você prestar atenção, dá para compreender a leitura, tá ok? Quando for para ir para outro texto, eu aviso. Né? Permaneça com a sua Bíblia aberta no livro de Jonas, que a gente vai ler os textos nesse mesmo livro. Então, quando Jesus ele menciona lá em Mateus 12, do 40 ao 42, Jesus diz que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, Jesus ele menciona essa estadia de Jonas no ventre do peixe como um acontecimento literal, né, mostrando que realmente aconteceu. Só que, como eu falei no tema, nessa noite nós não vamos falar do profeta Jonas. Ele não será o nosso foco. O foco da nossa atenção será Deus. E mesmo que a gente cite algumas reações ou ações de Jonas, que é necessário, mas o foco nosso nessa noite é a gente conseguir enxergar Deus nessa história. Quais são as características ou atributos de Deus na história de Jonas? E o que é que a gente pode perceber, tanto de maneira implícita como explícita? E o que é que isso significa para a nossa vida? O que é que saber essas características de Deus vão influenciar na nossa vida? Amém? Então, a primeira característica está nos versos que nós lemos, tá? No versículo 1 e o versículo 2. A primeira característica é que Deus é justo. O verso que nós lemos vai nos mostrar isso. Diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, a sua maldade subiu até mim. Então, Deus viu a maldade daquele povo. Deus viu o que é que aquele povo estava fazendo. O texto vai dizer isso. E isso nos mostra que ele não está alheio e não está indiferente ao mal. E que um dia ele vai exercer o seu juízo. Então, aquela nação que era ímpia, que era pagã, que era idólatra, que era perversa, que não temia a Deus, né, eles faziam o que bem entendiam. Chegou para eles a mensagem do juízo de Deus. Porque Deus, ele é um Deus justo. E sendo justo, ele não deixa o pecado impune. E nós sabemos que vai chegar o dia em que nações, reinos, impérios, eles se prostrarão diante daquele que julgará todos os povos com justiça. Amém? Então, a gente não deve olhar para o mal e dizer que o mal está prevalecendo, ou que a justiça de Deus está demorando para ser feita. Nós não devemos querer ser os juízes, mas precisamos ser pacientes e entregar nas mãos do Senhor a nossa causa. Entregar nas mãos daquele que julga tudo retamente. Não devemos condenar ninguém, nem pagar na mesma moeda. Pelo contrário, nós devemos orar pelos que nos perseguem. Nós devemos não pagar o mal, né? Não pagar na mesma moeda, mas orar pelos que nos perseguem. É isso que Jesus nos ensina no Evangelho. Nós lemos que o motivo de Deus ter enviado Jonas para Nínive foi justamente por causa do seu pecado, por causa da sua maldade. Quando a gente olha para o mal e questiona por que ele ainda existe, nós nos tornamos semelhantes ao mundo e acabamos duvidando da justiça de Deus. Então, quando eu questiono, né, se alguma coisa está errada nesse sentido, eu estou duvidando que Deus é justo. Se eu sei que Deus é justo, eu vou entregar a justiça nas suas mãos e eu vou esperar o seu juízo ser executado. Lá no Salmo 145, no verso 17,
diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Então, não existe caminho de injustiça para o nosso Deus. Ele é justo em todos os seus caminhos. A sua justiça, ela vai o impedir de agir de forma parcial ou enganosa. Ele sempre age de acordo com o que é certo. Diferente de nós. Nós, muitas vezes, somos parciais. Nós, em outras vezes, temos a tendência de agir em benefício próprio, ou então de favorecer alguém que é próximo a nós. Nós temos essa tendência. A Bíblia vai falar que, em Isaías 64:6, que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Mas, com relação a Deus, a Escritura declara, no Salmo 89, verso 14, que justiça e juízo são a base do seu trono. Salmo 89, verso 14 diz isso. Justiça e juízo são a base do trono de Deus. É por isso que ele dá essa ordem a Jonas, a ir até a cidade de Nínive, porque o seu pecado havia chegado diante dele. E Deus é justo. Amém? A segunda característica que nós podemos perceber está no verso 3. O verso 3, a gente vai observar que Deus, ele é onipresente. Diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, Jonas, por não concordar com a missão que recebeu, ele deliberadamente decide fugir para longe da presença do Senhor, como se isso lhe fosse possível. E mesmo ele conhecendo a Deus, ele era um profeta do Senhor, mesmo ele sabendo que nada está oculto aos olhos do Senhor, naquele momento, ele ficou perturbado. Naquele momento, ele não raciocinou direito. Ele estava tão cheio de si que, loucamente, ele decidiu fugir para algum lugar onde Deus não o pudesse encontrar, onde Deus não o alcançasse. Só que a onipresença de Deus, ela é a capacidade que só Ele, apenas Ele tem, de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. É o atributo que indica que Deus, ele não é limitado pelo tempo, não é limitado pelo espaço. Para o Senhor não existe passado, presente e nem futuro. E um dos textos que vai falar bem sobre isso é o Salmo 139. No verso 7 e 8, Davi nos diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Jonas conhecia essa palavra, ele sabia disso. Tanto sabia que quando ele estava nas profundezas, no ventre do peixe, ele ora ao Senhor, ao Deus que tudo vê. Imaginem a situação dele, no fundo do mar, dentro de um peixe, na mais profunda escuridão. Só havia ele e o Senhor. E ele se lembra que Deus está em todos os lugares, e Deus o está ouvindo. Então, saber essa verdade, saber que Deus está em todo lugar, isso nos traz conforto e paz nos momentos difíceis. Saber que o Senhor está presente vai acalmar o nosso coração, vai alegrar a nossa alma, porque Ele não nos deixa só, Ele está conosco. Saber isso também vai nos motivar à prática da oração, porque nós sabemos que Deus está nos ouvindo. Diferente de outras pessoas que não conhecem o Senhor, elas estão orando a deuses que não existem. Elas estão orando a pessoas que morreram e hoje são consideradas santas. Mas essas pessoas não podem ouvir, porque somente Deus, Ele é onipresente. Só Deus escuta as nossas orações. Então, nós sabemos que podemos nos achegar a Ele, porque Ele nos ouve. Ele está em todo lugar. E saber essa verdade também vai nos encorajar a sermos responsáveis em nossas atitudes. Porque, mesmo que ninguém esteja nos vendo, mesmo que os seus pais não estejam lhe vendo, acho que temos poucos jovens aqui, né? Mesmo que o seu chefe não esteja lhe vendo, lá no seu trabalho, Deus lhe vê. E todos nós temos a consciência de que Ele está vendo o que nós estamos fazendo. Em Jeremias, no capítulo 23, no verso 23 e 24, diz o seguinte: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra?
Deus, ele é Deus de perto e ele é Deus de longe. Na verdade, a distância não existe para ele, né? Isso é coisa nossa. Para Deus não existe distância. O texto que nós acabamos de ler diz que ele enche os céus e a terra. É assim que o profeta descreve. E Jonas, ele tentou fugir da presença desse Deus. Só que mal sabia ele que a sua viagem não ia durar muito. Pouco tempo depois que ele embarca, ele vai contemplar outra característica de Deus, outro atributo de Deus que nós já ouvimos falar aqui nessa noite, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente. E a gente vai ver nesse pequeno livro tantas demonstrações do poder de Deus. Se você olhar aí no versículo 4 do capítulo 1, o Senhor, ele lança sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. No verso 7, diz que o Senhor, ele fez com que os marinheiros descobrissem que Jonas era o problema. No final do verso 7, vai dizer que eles lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então, Deus usou ali esse artifício, o meio pelo qual eles estavam acostumados a consultar a Deus, para responder e para revelar a verdade, né? Para mostrar que a culpa daquilo tudo era de Jonas. No versículo 15, Deus, ele faz o mar se acalmar, depois que os marinheiros lançam Jonas na água. No versículo 17, Deus enviou esse grande peixe, no momento exato que Jonas foi jogado no mar, para que ele engolisse Jonas, e Deus o conservou 3 dias e 3 noites vivo dentro daquele peixe. No capítulo 2, no verso 10, o Senhor vai falar ao peixe para que ele deixe Jonas na terra, né, para que eles devolvam Jonas à terra. No capítulo 4, o verso 6 e 8, resumidamente, o Senhor faz nascer e crescer num dia uma planta para fazer sombra a Jonas. Agora imaginem aí, a planta não existia, ela cresce num dia, chega a ter folhas a ponto de fazer sombra, né, sobre ele. E no outro dia Deus manda um verme para ferir a planta e ela secar. E diz que depois disso ele também envia um vento quente, né? E o vento quente, junto com o calor do sol, faz Jonas ficar atormentado, né? Então, todos esses exemplos, eles nos mostram o poder de Deus. O exemplo que João leu na sua devocional, de que Deus conduziu aquelas 2 vacas, né, para o lugar certo que ele queria. Então, Deus, ele revela o seu poder, ele é o Deus Todo-Poderoso. E isso faz nos lembrar do momento em que Jesus, ele acalmou a tempestade. Os discípulos, eles estavam acostumados, ou eles já tinham visto Jesus fazer outros milagres, mas esse, para eles, foi diferente. Acalmar o vento e o mar fez com que os discípulos ficarem espantados, né, e se perguntando, quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E nós sabemos quem é esse. É esse Deus Todo-Poderoso, encarnado, que estava ali diante deles naquele momento, demonstrando o seu poder sobre a natureza. Então, a onipotência de Deus, ela é a capacidade que ele tem de ser todo-poderoso, sem qualquer tipo de limitação, e nada e ninguém poderá resistir ao seu poder. Tudo isso a gente observa num livro tão pequeno. Imagina se a gente fosse olhar os outros. Se a gente fosse enumerar uma lista, a gente não teria tempo, né, para mencionar todos os exemplos onde Deus demonstrou o seu poder. E ele continua demonstrando. Então, diante dessa verdade, o que nos cabe? Confiar, não temer, crer que Deus pode fazer tudo aquilo que ele quiser. Crer que não existe nada impossível para o Senhor. Nada. Para o Senhor, nada é impossível. Então, nós devemos confiar no seu poder, confiar na sua palavra. Amém? E outra característica que a gente observa aqui está na oração de Jonas. No finalzinho da oração dele, no capítulo 2, verso 9, no final do verso 9, Jonas vai dizer: ao Senhor pertence a salvação. Então, Deus, ele é o Deus que salva. Somente a Deus pertence a salvação. A Escritura vai dizer sobre Jesus que em nenhum outro há salvação. E nós experimentamos essa salvação que foi concedida a nós gratuitamente pelo sacrifício de Cristo na cruz. E quando Deus, ele ordena para Jonas ir pregar para os ninivitas,
Jonas sabia que a salvação pertence a Deus. E ele também sabia que se o povo se arrependesse e mudasse de atitude, Deus os perdoaria. Porque a salvação de Deus, ela caminha de mãos dadas com o seu perdão. Todos nós aqui fomos perdoados pelo Senhor. Tivemos os nossos pecados perdoados. Em Efésios capítulo 1, verso 7, diz que em Cristo nós temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue. Então, tendo consciência de que essa salvação, ela pertence ao Senhor, e de que é propósito dele salvar vidas, o que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, nós não devemos fazer acepção de pessoas. Não cabe a nós decidir a quem pregar. Deus salva a quem Ele quer. Esse foi um dos erros que o profeta Jonas cometeu. Ninguém é tão mau que Deus não possa transformar. Para Deus não existe caso perdido. Por mais difícil que aquela pessoa seja, para Deus ela não é um caso perdido. Porque Deus, Ele pode salvar aquele que Ele quiser salvar. Ele é o Deus que salva. Então, sabendo disso, que Deus salva, e Ele tem um propósito de salvar vidas, nós devemos também orar. Orar pela salvação das pessoas, para que o Senhor as alcance, como aconteceu conosco. E também nós devemos pregar, orar e pregar. Pregar a palavra do Senhor. Porque a salvação, ela vem mediante a fé em Cristo, e essa fé é gerada pelo conhecimento da palavra de Deus. Então, nós devemos pregar o Evangelho, né, para que a salvação do Senhor chegue a quem Ele quiser. Amém? Então, Jonas, após a experiência que ele passou no ventre do peixe, ele ora ao Senhor. Né? E quando ele está liberto já em terra, o Senhor fala para ele a segunda vez: vai até a cidade de Nínive. Então, Deus dá a Jonas a chance de cumprir o seu chamado, né? De fazer o que Deus queria. E mesmo contra a vontade de Jonas, os ninivitas, eles deram ouvidos à mensagem que ele pregou. E eles se arrependeram dos seus maus caminhos. E aqui nós encontramos mais uma característica do Senhor. Ele é compassivo, né? Misericordioso. Como a gente cantou, Deus é justo e compassivo, né? Deus é misericordioso. Então, dizer que Ele é compassivo significa dizer que Ele tem compaixão, que Ele se compadece de nós. A misericórdia do Senhor, ela é um atributo permanente. Não é uma atitude ocasional, como acontece conosco, né? Diferente de nós, porque nós podemos agir com misericórdia. Algumas vezes, por exemplo, os nossos filhos podem errar e, ao invés de castigo, a gente usar de misericórdia. Algumas vezes, a gente pode ver alguém precisando de ajuda e a gente ajudar. Outras vezes, a gente pode, no primeiro domingo, lembrar do alimento da cesta básica e trazer, né? Mas isso não nos torna misericordiosos, como o Senhor é, né? Isso demonstra que nós podemos, algumas vezes, agir com misericórdia. A misericórdia, ela é um atributo de Deus e nenhum dos seus atributos é mais importante do que o outro, porque todos eles coexistem de forma interrelacionada e interdependente. Então, quando Deus exerce justiça, Ele não deixa de ser misericordioso. Quando Ele é misericordioso, né, Ele não deixa de ser justo. Né? Assim é o nosso Deus, completo em todos os seus atributos. E aí, nesse capítulo 3, a partir do verso 5, a gente vê que os ninivitas creram em Deus. Capítulo 3, verso 5, diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. E, na sequência desse texto, vai dizer que Deus viu o que eles fizeram, Deus viu como eles se converteram do seu mau caminho, e Deus foi misericordioso para com eles. Deus não enviou o juízo que Ele tinha avisado que ia enviar. E aí, no capítulo 4, um pouquinho mais à frente, verso 1,
O próprio Jonas, ele reconhece esse atributo de Deus. Jonas diz assim, verso 1, 4, verso 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então, veja como Jonas descreve a Deus nesses versículos, né? Jonas diz que Deus é Deus clemente, é misericordioso, é tardio em irar-se e é grande em benignidade. Tudo isso é o nosso Senhor. E parece um pouco contraditório, porque naquele momento Jonas não viu isso como uma coisa boa. Porque essas características de Deus, elas foram usadas, foram concedidas a um povo inimigo, a um povo que nem a Deus servia. E por causa disso, Jonas aquele se sentiu tão ofendido, tão chateado, que ele fala que por causa disso era melhor morrer do que viver. Né? E Deus, tão misericordioso que é, ele não atende o pedido de Jonas. Né? Porque se fosse a gente, né, a gente ia dizer o quê a Jonas? Ah, Senhor, é melhor morrer do que viver. Esse povo se arrependeu. Né? E o Senhor vai ensinar a Jonas uma lição, porque o Senhor é misericordioso. Amém, irmãos? Então, no capítulo 4, no verso 9, certo? Deus, ele vai dizer a Jonas assim: Disse o Senhor: Tens tu, Jonas, né, tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não é eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então, Deus, ele fez aquela planta nascer somente para ensinar para Jonas a misericórdia, né? Para ensinar a Jonas uma lição. Né? Eram muitas pessoas que haviam naquela cidade. Pessoas que creram em Deus, pessoas que se arrependeram dos seus maus caminhos e se humilharam diante do Senhor. Não importa o que aconteceu depois, mas naquele momento elas se arrependeram. Até o rei se humilhou diante do Senhor. Né? E Jonas, ele estava dando mais valor a uma planta do que a uma multidão de pessoas. Né? Homens, mulheres e crianças. Então, a gente observa que Deus, ele dá valor ao homem. Deus dá valor ao ser humano. A gente vê isso em João 3,16, né? Que diz que Deus tanto amou, né? Tanto amou a humanidade, que ele deu o seu Filho unigênito por causa dela. Então, Deus, ele provou o seu amor por nós. E eu espero, sinceramente, que Jonas tenha aprendido a lição. Né? No final do texto, a gente não vê, mas Deus tentou lhe ensinar. Então, a gente observa aqui que Deus é misericordioso. Ele é tardio em irar-se, ele é grande em benignidade. E saber disso é muito bom, meus irmãos. Saber disso é maravilhoso. Por quê? Porque nós somos falhos. Quantas vezes nós não dizemos que vamos mudar, que vamos agir diferente, né? Que vamos fazer de outra maneira, e aí a gente faz a mesma coisa. Quantas vezes a gente não promete para nós mesmos, a gente nem fala em voz alta que é para o outro não ouvir. Eu não vou falar de novo isso, porque se ela ouvir ou se ele ouvir, vai cobrar de mim. Não, eu só penso, não, Senhor, eu vou fazer diferente. E a gente acaba falhando. Às vezes a gente falha na mesma coisa, mas Deus é misericordioso. E Ele nos perdoa quando a gente se arrepende. Então, saber essa verdade enche os nossos corações de alegria. Porque Deus, Ele não está vendo só as nossas falhas, só os nossos erros. Mas Ele também está vendo a nossa dor, o nosso sofrimento. Então, Deus, Ele vê o nosso luto, Deus vê as nossas aflições, Deus vê as nossas angústias e Ele se compadece. Abra comigo aí em Hebreus, capítulo 4, verso 14. Hebreus 4, 14, diz assim, até o 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão.
Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, Jesus, ele é o sumo sacerdote que se compadece de nós. Ele conhece as nossas fraquezas e as nossas limitações. E diante dessa verdade, o autor aos Hebreus vai dizer o quê? O que é que nós devemos fazer? O verso 16 diz: nos achegar com confiança, ir até ele com confiança, para que recebamos dele misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Então, isso significa que a graça e a misericórdia do Senhor estão disponíveis para nós na pessoa de Jesus Cristo. Nós só precisamos ir até ele com confiança. Amém? Então, mesmo que a situação esteja difícil, não lamente, não murmure, não reclame. Tente tirar o foco do seu problema e buscar refúgio em Cristo. E, por fim, a última característica que vamos ver de Deus nesse texto é a sua soberania. Nosso Deus é soberano. Quando a gente olha aqui para a história de Jonas, né, a gente pode até se perguntar, né, qual é o versículo que vai mostrar isso? Então, a resposta é todo o livro. Do capítulo 1 até o capítulo 4, a gente observa Deus exercendo a sua soberania. Quando a gente pensa nisso, né, na soberania, a gente lembra daqueles filmes antigos, filmes de época, né, que tem reis, e a gente vê que eles são chamados de soberanos. Né? É um título que é dado a um rei em relação ao país que ele governa. Só que isso está um pouco distante de nós, porque nós nunca vivemos numa monarquia. Né? Pelo menos eu não. Então, essa realidade é um pouco distante nossa. Mas a soberania de um rei, ela está limitada ao seu país, né? Ao reino que ele governa. No sentido político, soberania, ele é o poder absoluto de um Estado que não pode ser restringido por nenhum outro poder. Então, aqui no Brasil, a gente tem o exemplo do STF. Só que quando a gente fala de Deus, a soberania significa que ele tem poder, autoridade e domínio sobre tudo o que existe, sobre todas as coisas. E isso quer dizer que a vontade dele deve sempre prevalecer. É a vontade dele que prevalece. Quando a gente viu no início do livro de Jonas que Deus deu uma ordem para Jonas. Essa era a vontade de Deus, que Jonas fosse pregar a Nínive. E Jonas foi? No final ele foi? Foi. Né? Ele não queria ir, mas no final ele foi. A vontade de Deus prevaleceu. Né? Jonas não queria fazer, mas Deus ele agiu de forma a fazer com que Jonas fizesse. Né? Deus agiu de forma a levar Jonas a fazer a sua vontade. Então, poderia ter sido mais rápido. Né? Jonas tentou, mas ele só retardou o processo. Porque no final a vontade soberana do Senhor foi feita. E aquele povo, né, se arrependeu. Então, Deus ele é soberano, ele é o rei de toda a terra. Isso significa que a sua vontade prevalece, que ele ordena e que as coisas acontecem, que ele manda e que nós obedecemos. Nós não damos ordens a Deus. Nós apenas lhe pedimos humildemente, pela sua graça e misericórdia. Nós pedimos a ele o seu favor. Nós não lhe damos ordens. Deus é soberano. E isso significa que nada acontece sem a sua permissão. Que ele está agindo desde a fundação do mundo para que tudo e todos cumpram o seu propósito divino, o seu plano divino. Então, não adianta a gente levantar questionamentos insensatos sobre a maneira de Deus agir, perguntando por que ele permitiu isso, por que ele permitiu aquilo, por que Deus deixou que isso acontecesse, ou por que eu nasci assim, por que eu não nasci na Europa, né, ou por que eu estou aqui. Não adianta a gente fazer esse tipo de questionamento. Deus é soberano e ponto. Pronto. Né? Para finalizar, o apóstolo Paulo ele dá uma lição muito boa sobre isso. Abra Romanos 9, versículo 19.
Romanos 9, versículo 19 até o 21. Diz assim: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então, o apóstolo Paulo, no contexto aqui, ele está falando sobre a escolha soberana de Deus, tanto de judeus como de gentios. Mas o texto que nós lemos é bem claro quando coloca o homem no seu devido lugar. Né? Ele vai dizer no verso 20, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Quem és tu, homem, para resistir à sua vontade? Né? Jonas tentou resistir, mas ele não conseguiu. Ele só retardou o processo. Então, Deus é soberano. Isso significa que a sua vontade prevalece sobre tudo. E para nós isso não é coisa ruim. Para nós isso é algo muito bom. Por quê? A vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então, quando a vontade de Deus é feita, nós somos beneficiados. Mesmo que no começo a gente não entenda. Né? Como uma criança, que às vezes o pai proíbe uma coisa, mas o pai está vendo, o pai sabe, né, que aquilo vai ser bom para ele. Do mesmo jeito somos nós. Nós não vemos o nosso futuro, mas Deus vê. Então, quando a sua vontade é feita na nossa vida, é algo bom para nós. Amém? Então, o nosso Deus, ele é um Deus soberano e ele governa com justiça, amor, bondade e misericórdia. Né? Que louvado seja o nosso Deus. Amém. Louvado seja Deus.